O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Querida irmã que está conosco celebrando a Eucaristia, amado povo de Deus, você deve estar se perguntando, o padre no início da missa nos lembrou que nós estamos ainda no dia de Natal, porque para nós é dia de Natal, nós celebramos o dia de Natal durante 8 dias, na sua 8ª, e por isso os olhos da igreja estão voltados, claro, para o presépio, para a manjedoura ainda. Nós estamos celebrando isso nesses 8 dias. E aí você deve estar se perguntando, mas por que o evangelho desse domingo, então, está trazendo Jesus com 12 anos já? Como que a igreja faz isso com a nossa cabeça, padre? O padre te diz: a intenção dos textos desse fim de semana não tem nada a ver com idade cronológica aqui de Jesus. A intenção dos textos que a igreja separa para essa solenidade da Sagrada Família é exatamente trazer para nós experiências familiares, para que nós possamos aprender um pouco mais a ser família diante de uma cultura que tem feito com que nós vamos desaprendendo o que é família e o que é ser família, o que significa ser família. Tem pessoas que acham que ser família é fácil, que família é qualquer coisa que se junta. E a Sagrada Escritura diz que não. Que a Sagrada Família a Sagrada Família é um critério.
Mas o padre gostaria de propor para vocês uma reflexão um pouco mais teológica, porque na teologia existe um termo que nós aprendemos, e aqui eu já faço a propaganda da teologia. Se alguém já fez escola teológica para leigos, vai lembrar disso que o padre vai falar agora. Se você não fez ainda, fica a propaganda para você se inscrever na Cúria, tem toda semana. Ou a graduação, né? Quem sabe, daqui não vão sair chamados à graduação de teologia, para aprender no primeiro semestre logo, em teologia fundamental, um termo chamado lugar ou local teológico. Nós poderíamos chamar de local de fé. Que locais são esses que nós aprendemos em teologia? São locais historicamente escolhidos por Deus, onde os eventos principais da salvação aconteceram e que por meio desses locais históricos, a repercussão espiritual ganhou uma amplitude tão grande que hoje na liturgia nós podemos celebrar tranquilamente. Por exemplo, na opinião de vocês, qual seria o local principal do evento Natal? Vou sair da frente para ver se vocês descobrem. É a manjedoura? Aqui, há 2024 anos atrás, é claro que a manjedoura não era desse tipo, aqui está muito moderno já, né? Foi feito em ferro. Há 2024 anos atrás, Deus escolheu um local histórico para encarnar-se. E foi numa manjedoura simples, de feno, de palha, dentro de uma estrebaria. E por meio daquela manjedoura, aquele que é eterno tocou o tempo. Tocando o tempo, aquela manjedoura, ela vai ganhando espaço através da história, ela vai ganhando amplitude por meio da nossa fé, e hoje nós não temos mais aquela manjedoura de 2024 anos atrás, mas o que, na sua opinião, faz as vezes da manjedoura hoje? O que? Está em você, o coração. Então, lugar teológico é isso. É algo histórico que serve para nós como referência, para que nós tenhamos a certeza de que aconteceu, mas espiritualmente continua repercutindo na nossa vida. E atualizado pela liturgia por meio do Espírito Santo de Deus. Agora, este menino que há 2024 anos atrás nasceu na manjedoura de Belém e hoje está procurando corações para ver se consegue espaço na vida das pessoas, precisava crescer, precisava ser alimentado, precisava ser educado, precisava ter contato com a cultura judaica, precisava conhecer a tradição judaica, precisava conhecer a Torá para poder discutir na sinagoga. Ele precisava de algo, de alguém ou de algum lugar, para que ele pudesse, como o evangelho de hoje termina, crescer em estatura, sabedoria e graça, até chegar à idade de deixar a casa de seus pais e começar a sua missão pelo batismo no Jordão. Que lugar foi escolhido por Deus para esse menino crescer? Qual é o lugar teológico do crescimento de Jesus? A família. Assim como a manjedoura de Belém era um lugar histórico tornado de fé, a família de Nazaré também é um lugar histórico escolhido por Deus para que o menino se robustecesse na sua humanidade e também na sua capacidade de assumir a sua missão. A família de Nazaré, então, Padre, é a família definitiva. Na família de Nazaré se encerra tudo aquilo que uma família deveria ou poderia ser? Não. Porque se na manjedoura de Belém não se encerrou, e hoje as manjedouras podem ser os nossos corações, na família de Nazaré surge um lugar privilegiado para o crescimento de uma criança que depois tomaria consciência da sua missão salvadora. Assim como a família de Nazaré surge como esse espaço teológico de fé,
Hoje, quem faz as vezes desse espaço? A manjedoura, o coração, a família de Nazaré, a sua família. A sua família hoje é o desdobramento do espaço privilegiado que o Senhor fundou em Maria, José e Jesus há 2000 anos atrás. Não que nós vamos conseguir ser igualmente a Maria, José e Jesus, porque isso é uma utopia. Às vezes nós escutamos discursos assim que a gente fica assim, impossível. Você tem, até as músicas falam isso, né? Você tem que ser o tempo todo como Maria, mulher. Você tem que ser o tempo todo como José, homem. Filhos, vocês têm que ser o tempo todo como Jesus. É claro que nós até queremos, mas o pecado não permite. O nosso esforço como família é chegar o mais próximo possível do exemplo deles. O mais próximo possível. Sempre conseguimos? Não conseguimos. Porque os dramas que hoje o ser humano vive são dramas às vezes muito pesados, são dramas às vezes muito cruéis, que o ser humano em si não tem nem coragem de tratar, e que por isso vai afetar todo o espaço familiar em que vive. Nós sabemos a quantidade de famílias que sofrem por problemas que às vezes um membro tem ou dois e não cuida, não se trata, não pede ajuda. E aquilo se torna uma catástrofe numa família, e nós sabemos os efeitos disso. Nós não estamos alienados. Nós sabemos o quanto os seres humanos sofrem. Tanto os que erram, como aqueles que são atingidos pelos erros dos outros que não se cuidam. Nós sabemos o que essa consequência causa, mas meus irmãos, a liturgia dessa noite, inclusive, quer nos trazer uma experiência de angústia profunda por parte de Maria e José no Evangelho. Não sei se vocês prestaram bastante atenção, mas o fato narrado no Evangelho é de uma experiência angustiante familiar. E pode ser que você, que esteja vivendo uma experiência angustiante de família hoje, possa até se aproximar da experiência que José e Maria tiveram quando vão para Jerusalém na festa da Páscoa. O menino já tem 12 anos, e quando retornam com a caravana para Nazaré, depois de um dia inteiro caminhando, e não foi pouco, coloca hoje na ponta do lápis se você começa a caminhar um dia e caminha um dia inteiro para saber a quilometragem que você vai andar. Por mais que você vá se arrastando, você vai andar bastante durante 24 horas. E só depois disso, Maria e José se dão conta que Jesus não estava. Dá para imaginar que Nossa Senhora e São José, em primeiro lugar, tiveram que se perdoar. Porque deve ter passado pela cabeça deles, meu Deus, como que nós podemos ter esquecido do nosso filho? Como que nosso único filho, nós demoramos 24 horas para lembrar, para procurar e para perceber que ele não estava com a gente? Você que é mãe, você que é pai, consegue imaginar se isso acontece com você hoje? Se você está em algum lugar com bastante tumulto, e aí você pega o teu carro e vai embora, no dia seguinte só tu lembra que tu largou teu filho para trás. Consegue imaginar uma aflição, uma angústia dessa? Maria viveu angústia, José viveu essa angústia, e detalhe, eles perceberam um dia depois de andar, e o Evangelho vai dizer que só encontraram 3 dias depois que começaram a busca, ou seja, foram 4 dias de procura por aquele menino que estava sentadinho no final das contas no templo, discutindo com os mestres da lei. Porém, até encontrar Jesus, quando o Evangelho diz, Maria, a mãe, guardava essas coisas no seu coração, eu imagino o tamanho do coração dessa mãe, o quanto de coisa não guardou. O quanto de coisa você, mãe, não guarda, o quanto de coisa você, pai, não guarda, e o quanto de coisa você, filho, também não guarda.
E isso faz com que a gente perceba que o Senhor sempre escolheu lugares para que os eventos da salvação acontecessem, em que nós pudéssemos nos enxergar nos lugares. Nós precisamos nos enxergar na manjedoura e nós precisamos nos enxergar no lugar de Maria, José e Jesus, para perceber que a família é o lugar privilegiado para que nós humanamente cresçamos. E deveria ser assim. Deveria ser assim. Meus irmãos, da família, do ambiente familiar, depende a construção da consciência de um ser humano. A forma como ele interpreta o mundo, a forma como ele interpreta Deus e Nossa Senhora inclusive, a forma como ele interpreta a fé, a forma como ele interpreta as amizades, depende de como ele vive em família. O ser humano depende da família e não adianta você querer fugir dela, porque o seu sobrenome, a sua carga genética te vai atrás. Pode ser que você esteja onde estiver, o teu sobrenome, a tua carga genética vai sempre te lembrar de onde você foi. Até porque não tem como um ser humano se realizar aqui no mundo, procurar a felicidade eterna, se ele não quer viver a sua origem. Não tem jeito. E a nossa origem terrena está na família, assim como a de Jesus esteve. Então nós não podemos desistir da nossa família. Não podemos. Mesmo que hoje as nossas famílias estejam fragmentadas, esfaceladas, casamentos que não deram certo, novas uniões, o fato de terem acontecido esses dramas ao longo do caminho não significa que a sua família deixou de existir. A sua família ainda existe. Com quem está lá, a sua família ainda existe. Por mais que alguém no meio do caminho não queira ter participado mais daquele espaço, a sua família ainda existe lá, com você e com quem ficou. E é por esse espaço que você precisa lutar na sua vida. Desistir da família é desistir da onde você veio. E um homem não chega em lugar nenhum se não sabe de onde veio. Então vamos pedir à família de Nazaré que possa interceder por nós, não só hoje que estamos celebrando a Sagrada Família, mas possa interceder todos os dias, para que a gente consiga perceber o valor, o grande valor que o espaço familiar que eu vivo possui na minha vida, para que eu possa lutar por ele, santificar este espaço, a fim de que no céu vivamos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.